Olá! Hoje eu quero compartilhar com você um livro que transformou a minha forma de pensar sobre uma mentalidade de sucesso, crescimento, sobre aprendizado. É o Mindset da psicóloga Carol Dweck e é um livro bem denso, tanto que eu fui muito bem, né, até uma parte do livro e depois ela vai trazendo só casos ali científicos, né, dos testes que eles fizeram sobre esse tema de mentalidade, de mindset. E eu sinto que eu até não terminei esse livro ainda faltam alguns cases do final que eu deixei para ler depois, mas ele foi um livro muito marcante na minha vida, principalmente na minha mentalidade como mãe. E eu vou falar um pouco para que vocês entendam, né, a tese que a Carol defende no livro. E ficou conhecido, né, se tornou um best-seller no mundo inteiro, porque o que ela trouxe até então não existia de forma tão clara esse estudo, essa definição, e é muito baseado em pesquisas científicas, né? Ela fez foram muitos testes realizados em vários ambientes, inclusive em escolas, universidades. Então, nesse livro, ela revela que existem dois tipos de mentalidade que moldam as nossas decisões, o nosso destino, o nosso futuro. É o mindset fixo e o mindset de crescimento. Normalmente a gente tem um mindset que é predominante na nossa vida, e isso começa a se tornar claro quando você vai lendo o livro, as pessoas que nós convivemos e a nós próprios, qual mindset que sempre foi ali, liderou a nossa vida. Mas o livro nos dá muita oportunidade para refletir e avaliar se esse mindset tem sido melhor e se a gente pode mudá-lo. Né? O que ela traz é que pessoas com mindset fixo acreditam que as habilidades são limitadas, são imutáveis, né? E por isso elas têm muito medo de fracassar. Normalmente aquelas professoras que acham que se o aluno entrou de uma forma na escola e não demonstrou ali o desempenho que ela gostaria, a ideia dessa professora é de que até o final da vida dele ele vai ser um aluno que não vai evoluir, que não vai crescer, porque ele não tem inteligência. Essas são as professoras também que ela fala no livro, o perigo, né, das professoras que estão à frente dos nossos filhos, porque se ela tiver esse mindset fixo, não tem quem mude essa impressão dela. Ao conhecer uma criança e conhecer o desempenho educacional, ela vai achar que aquilo ali vai se manter para a vida inteira. Porque para ela as habilidades são totalmente limitadas e imutáveis. E é muito perigoso porque pessoas que são criadas, né, em cima do mindset fixo e tornam as crianças também com o mesmo mindset, né, elas começam a ser crianças que recebem muito elogio, por exemplo, né, poxa, você é muito inteligente. Só que a criança tá sempre se sentindo ameaçada pelo sucesso dos outros, porque se ela é muito inteligente hoje, ou se ela, nossa, você foi muito bem nessa atividade, você é muito boa nisso, parabéns. Na semana seguinte, se ela fizer uma atividade e ela não for boa, não receber esse elogio, automaticamente, segundo os estudos da Carol, essa criança já acha que ela é burra, que é o contrário de inteligente. Por quê? Porque, poxa, se alguma hora ali eu me desempenhei tão bem e fui convidada a ser chamada ali de inteligente naquela função, se numa outra atividade eu não brilhei tanto, então a culpa também é minha. E eu me considero uma criança que não tem capacidade. Já quem tem um mindset de crescimento, olha que interessante, tem um entendimento, seja professor, seja mãe, né, pai, ou também a criança, o mindset de crescimento você percebe rapidamente naquelas pessoas que entendem que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser aprimorado através de esforço, através de estratégia, através de perseverança. Então, no estudo dela, ela percebia que uma parte das classes, né, das escolas, que tinha um mindset de crescimento, era aquela criança que às vezes não ia muito bem, e ela falava para ela mesma, tudo bem, eu vou estudar mais, na próxima prova eu vou melhor. Já aquele aluno que estava indo bem, recebia elogios de todos, e se numa possibilidade de alguma prova futura, esse aluno tirasse, por exemplo, 3 e ele estava tirando 10 todas as vezes, o que ele sentia? Uma depressão, uma sensação de fracasso muito grande. E, indiretamente, os pais, com um mindset também fixo, tinham a mesma percepção. Nossa, esse garoto tá, né, tá muito ruim nessa matéria. Por quê? Porque tudo é baseado em estar
em ser bom ou não ser bom, em ser inteligente ou não ser inteligente, e o esforço não é considerado. Já o mindset de crescimento, as pessoas entendem que os erros não definem quem elas são. Elas usam os erros para se tornarem ainda melhor e para fazer parte da sua jornada. É como um grande atleta, né? Nenhum atleta você vai ouvir falando, nossa, eu já nasci com esse talento. Gente, Messi, Cristiano Ronaldo, tanto os atletas do basquete, todos eles, quando você vê história de vida, falam que o quanto eles se esforçavam. Na verdade, eles não eram mais talentosos, eles eram os mais esforçados. E como que você consegue perceber isso nas pessoas próximas de você? Quando você fala do tema talento. Eu levei para minha família esse tema e eu percebi claramente quem tinha um mindset de crescimento e um mindset fixo. Quando você fala de talento com uma pessoa que tem mindset fixo, ela não aceita de que talento não é talento, que talento é um esforço e uma dedicação a mais realizada por aquela pessoa. E que nada está baseado no talento. Provavelmente aquela pessoa teve condições a mais para treinar, se esforçar, superar, teve uma mentalidade mais forte para não se abalar com não, para não se abalar com uma falta de gol, no caso de um atleta, ou porque tentou várias cestas e não conseguiu. Tem muito mais a ver sobre internamente quem essa pessoa é do que sobre uma habilidade que ela nasceu. Mas quando você fala com alguém de mindset fixo, isso não existe, essa possibilidade do crescimento, do aprendizado, da pessoa se tornar. E quando eu entendi isso nesse livro, né, a grande virada é você perceber que você não precisa e não deve tratar ninguém como ele é bom ou ele é ruim. Você tem que sempre pensar que as pessoas estão em processo, porque nos testes da Carol, as crianças que eram consideradas muito inteligentes, ao final do ano letivo, né, da vida escolar, estavam com muita pressão sobre elas. Muitas tinham regredido muito nos resultados nas provas, estavam lidando com um fracasso terrível, porque elas achavam que se elas estavam indo mal, toda vez elas achavam que elas estavam sendo burras. Já aquelas crianças que foi, né, trabalhado o mindset de crescimento, que tinham esse mindset como guia das suas ações, o ano inteiro, quando iam mal, se esforçavam mais, melhoravam, aos pouquinhos iam melhorando, e eram crianças que eram as mais notáveis ao final dos tempos ali de estudo, porque elas se viam sempre em processo, e elas nunca falavam que elas eram inteligentes e boas em algo, elas falavam que elas estavam se esforçando para melhorar. Mudar o mindset é quase que mudar a forma como você vai lidar com a vida, né? Com crítica, com obstáculos, com oportunidades, até com seus próprios limites. E eu aprendi isso na prática, né? Esse livro ele me ensinou que o sucesso ele realmente não é um talento natural. Eu comecei a olhar para todos os exemplos que o livro trazia, né? O livro trouxe exemplos de artistas, de bailarinas famosas, atletas, estudiosos, e vai te deixando com muita certeza de que esse estudo realmente é um estudo científico. Não adianta a gente tentar ir contra algo que cientificamente já está comprovado por esse estudo da Carol. Você responde aos desafios da vida e isso vai tornar quem você é, não aquilo que você traz da sua nascença. Poxa, nasci já com todos os conhecimentos. Todos os dias a gente tem ao nosso alcance a chance de nos tornar pessoas melhores. E eu trouxe isso muito pro bem, né, meu filho mais velho, e eu percebi o quanto é importante a gente trabalhar isso, o quanto é importante a gente entender isso. Houve uma conversa na sala de aula e as crianças perguntaram, né, sobre... Acho que os pais falaram para elas, se você tirar menos de tanto, ano que vem eles começam a ter prova, você vai ficar de castigo, ou você vai perder alguma coisa. E o Ben chegou em casa perguntando, mãe, até quanto na prova eu preciso tirar para você não me deixar de castigo? Ou para você não brigar comigo? E eu entendi o que ele estava perguntando. E eu falei, filho, você pode tirar o quanto você quiser. O quanto você, enfim, tirar para mim não vai mudar em nada. Porque eu já te ensinei, eu quero que você saiba sempre. Não é essa nota que vai definir quem você é. Se você tirar 2 ou 3 numa prova, o que você vai precisar fazer para a próxima prova é estudar e se dedicar ainda mais. E aí, com certeza, você vai ser e vai conseguir ir muito melhor. Mas eu jamais vou te julgar por uma nota. Isso não vai definir quem você é. O importante é que você se esforce sempre,
se você não for bem numa prova, que na próxima você se dedique mais para conseguir ir melhor. Eu falei, lembra que eu te ensinei sobre os atletas? Porque quando eu li esse livro, eu passei muitas das informações pro Ben. E ele tinha ficado triste num campeonato que ele foi na escola e ele perdeu, ficou em último lugar o time dele. E eu falei exatamente o que o livro me ensinou, porque ele não queria nem a medalha, ele queria jogar fora no lixo a medalha, né, que era de bronze ali, ou de prata, não me recordo, mas ele falou assim, que não queria. E aí eu ensinei exatamente o conceito, porque na época eu estava lendo esse livro e eu trouxe para ele assim, filho, o mais importante é você se esforçar, você e seu time no ano que vem, ainda mais. E eu falei, nenhum atleta de cara vai lá jogar um jogo desses atletas muito bons que a gente admira e acerta. Foram muitas e muitas e muitas vezes que eles tentaram e não foram bem e ficaram chateados, mas aí, de tanto tentar e se esforçar e cada vez ver como fazer melhor, chegou um momento onde eles começaram a se destacar, a crescer, né, pelo esforço deles. Então, assim, se dedique. O mais importante é você continuar se dedicando, não é você ter tido um resultado bom ou ruim. E ele voltou, pegou a medalha quando ele entendeu isso. E é um entendimento que todos nós adultos precisamos ter na nossa vida para lidarmos com as nossas frustrações, de que nada é imutável. Nenhum resultado seu é imutável. Eu espero que isso faça muito sentido para você e eu desejo que você faça um excelente dia.